Amém, queridos? Graça e paz. Mais uma meditação acerca do reino de Deus. Uma irmã hoje de manhã mandou uma mensagem para mim, um texto de Lucas, capítulo 13, versos 20 e 21, em que Jesus compara o reino de Deus como uma mulher que misturou uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou levedada. E aí ela falou comigo: Wagner, mas fermento não tipifica o pecado? Aí, meditando nesse texto, eu conversei com ela dizendo que não necessariamente. Claro, boa parte da palavra de Deus, fermento tipifica pecado, mas nessa passagem aí, especificamente, nessa parábola que o Senhor Jesus fez, nessa comparação que Jesus fez do reino dele com essa mulher que misturou grande quantidade de farinha até que toda a massa ficou levedada, aqui é numa conotação positiva. E logo me veio em mente, pelo Espírito Santo, o texto de Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, ele está interpretando o sonho do rei Nabucodonosor. E nesse sonho nós sabemos que ele vê uma pedra acionada, sem auxílio de mãos, batendo nos pés da estátua. Nós já aprendemos que os pés da estátua é o reinado do anticristo, que vai anteceder a volta de Jesus. Então a pedra, que é Cristo, ela bate exatamente no reinado do anticristo, dos 10 chifres, dos 10 dedos. E quando ele arrebenta com esse reino, toda a estátua ela é esmiuçada e evaporada. E essa pedra, ela vai crescendo até encher toda a terra. E aí me veio essa comparação pelo Espírito Santo. Essa quantidade de fermento podemos associar com esta pedra que é Cristo, na ocasião da sua volta, ela vai encher toda a terra. Jesus falou para Pedro: Pedro, porque tu dissestes, meu Pai te revelou que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Você é uma lasca de pedra. Então, através desta pedra, que sou eu, a rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja, queridos, ela está sendo edificada. Cada um de nós somos parte dessa construção. Somos um pedaço de pedra dessa construção, da pedra angular que é Cristo. E essa pedra, rocha, está crescendo, está sendo edificada. E depois que ela for edificada, a construção for terminada, Jesus Cristo vai voltar e vai encher toda a terra do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 2 está escrito que de Sião virá a lei. Os povos ouvirão a palavra de Deus de Jerusalém, o epicentro, a capital do reino de Deus nesta terra. Então, essa parábola do Senhor Jesus, essa comparação que ele fez do reino dele que virá com essa farinha, com essa mulher que colocou quantidade grande de fermento até que a massa ficou toda fermentada, ela nos faz essa Jesus, eu creio, isso é particular meu, eu creio que Jesus estava de fato conectando com essa passagem de Daniel 2, porque a massa ela fica toda levedada. E quando é que a massa ficará toda levedada? Na ocasião da volta de Jesus, queridos, em que essa pedra ela vai encher toda a terra. E aí sim será um reino de justiça, paz e alegria. Então esse é o reino de Deus. Então essa farinha ela está sendo fermentada. Ela continua crescendo, queridos. Quando nasce alguém em Cristo, todos os dias vão nascendo pessoas em Cristo e essa pedra está sendo edificada. E essa pedra que perseverar até o fim, ela vai continuar nessa edificação, até o término dessa construção. E aí, quando essa construção terminar, essa pedra, que é Cristo, na qual estamos edificados nele, encherá toda a terra. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. A pedra será, se eu posso dizer assim, levedada.
Consegue compreender? Então, no vídeo anterior, nós fizemos uma comparação maravilhosa do Senhor Jesus falando acerca do valente, que ele precisa ser amarrado para que quem amarrou pegar todos os seus bens e tomar posse de toda a sua propriedade. Nós comparamos com o texto de Apocalipse capítulo 20, em que Deus enviará um anjo que amarrará Satanás, vai lançá-lo no abismo, e ali Deus vai tomar posse deste mundo que no momento jaz no maligno, mas na sua volta vai pertencer a ele. Então fizemos essa comparação. Se você não assistiu, está aqui é a última gravação antes dessa. E hoje, graças a essa irmã que fez essa pergunta, o Espírito me conectou. Essa mulher, com grande quantidade de fermento, né, fez com que a massa ficasse toda levedada. Essa é a comparação do reino de Deus. E aí me veio esse texto de Daniel, capítulo 2, em que a pedra ela vai enchendo toda a terra até tomar conta de toda a terra. Então esse é o reino de Deus, queridos. Então, por isso que é importante, é indispensável nós pregarmos o Evangelho. Por isso que é importante nós abrirmos nossos lábios para anunciar esse reino, para que mais vidas venham nascer de novo, mais pedras venham ser acrescentadas nessa construção. Por isso que Deus valoriza pessoas. Por isso que em Daniel capítulo 12, versos 3, está escrito: o que muitos conduzirem à justiça, brilharão como estrelas eternamente. Há uma recompensa maravilhosa, queridos, para nós, se nós focarmos em ganhar vidas. Porque o reino de Deus, ele vai encher toda a terra. Então não é Jesus sozinho que vai encher toda a terra. É Cristo e sua igreja. Porque Jesus falou para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, esta rocha, eu edificarei a minha igreja. E essa rocha vai encher toda a terra. Eu e a minha igreja, para reinar nesta terra por 1000 anos. E as portas do mundo dos mortos não prevalecerão contra ela. No último dia, Jesus Cristo vai ressuscitar os mortos que morreram nele, e os vivos serão transformados para juntos estarmos com o Senhor para sempre. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9 que ele se fez escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Por isso que Jesus falou para Pedro: Pedro, você será a partir de agora pescador de homens. Porque o negócio de Deus são pessoas. Jesus falando uma outra parábola em Lucas 16, granjeai amigos com a riqueza deste mundo iníquo, para que estes vos recebam nos tabernáculos eternos. Granjear amigos, ganhar pessoas para Cristo. Você olha o ministério de Jesus. Em João capítulo 4, Jesus conversando com a mulher samaritana, veio os seus discípulos que foram na cidade comprar comida, e eles falaram: mestre, come. Aí Jesus falou: eu tenho uma comida que vocês não conhecem, e a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. E o que Jesus estava fazendo naquele momento? Conversando com a mulher. E essa mulher, ela foi chamar o seu povo samaritano, e Jesus ficou 2 dias com esse povo para poder anunciar as boas novas do reino. Então o negócio de Deus, queridos, são pessoas. Então a pergunta que nós devemos fazer todos os dias ao acordarmos: o que nós devemos fazer para sermos bênção para as pessoas? O que nós estamos fazendo? Só focando nos nossos problemas? Só focando em si mesmos? Ficando chateados, ofendidos, pessoas que ficam falando mal de nós, irmãos que caminhavam conosco nesse mesmo entendimento estão se afastando, vamos ficar desejando mal a eles, ficar perdendo tempo com essas coisas. Eu estou ofendido porque, poxa, olha só, eu ensinei tantas verdades, ninguém está me reconhecendo. Será que é isso que nós temos que fazer? Ou o foco é outro? Queridos, o apóstolo Paulo, ele foi traído, ele foi abandonado. Em 2 Timóteo 4, o apóstolo Paulo relata lá que foi abandonado por todos, queridos. Só Timóteo estava lá com ele. Timóteo, traga-me as capas, traga-me os pergaminhos, os livros. Na minha primeira defesa, Timóteo, todos me abandonaram, mas o Senhor esteve comigo. Mas o apóstolo Paulo, ele não desanimou por causa disso, porque ele entendeu o chamado dele. E ai dele se não pregasse o Evangelho,
pregar para ganhar vidas. Amém, queridos? Então o negócio de Deus são pessoas. Então o que nós temos feito para a edificação de vidas? Então que possamos parar de pensar em nós mesmos, queridos, e pensarmos nas pessoas. Fazer como Jesus falou: ergue seus olhos, vede os campos brancos para a colheita. São poucos os ceifeiros, mas a seara é grande. Então é tempo de colheita de vidas, é tempo de edificação de vidas, queridos. Que Deus possa olhar a motivação do nosso coração e que nós possamos fazer o trabalho dele, cada um no seu chamado, com um propósito de edificar outras vidas. Para finalizar, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, escreveu que o povo dos Coríntios estavam sendo ingratos, não estavam tendo uma reciprocidade para com Paulo, mas mesmo assim, Paulo disse bem claramente lá: eu me gastarei e me deixarei gastar ainda mais por vossas almas, ainda que eu não seja retribuído com o vosso amor. Então, queridos, não importa o que fazem conosco, que nós não possamos nos desanimar, mas sim perseverar, porque os que a muitos conduzirem à justiça brilharão como estrelas eternamente, farão parte desse reino de sacerdotes nesta terra, em que reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade junto com o Pai. Amém, queridos? Então, o reino de Deus é comparado a uma mulher que colocou muita farinha, muito fermento nessa farinha, até que a massa ficou toda fermentada. Então, esta pedra, que é Cristo, vai destruir o reinado do anticristo, que é Cristo no seu corpo, e essa pedra vai encher toda a terra. Amém, queridos? Esse é o reino de Deus que nos aguarda, que possamos perseverar até o fim. Palavra para o Senhor Jesus. Palavra do Senhor Jesus para o nosso coração. Eu fico animado, queridos. Que o Senhor nos abençoe cada vez mais.